Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, que começaremos a partir de agora. Eu sou a professora Eliana Farias, sou professora universitária e assessora editorial da editora Epitaia, localizada no Rio de Janeiro. Hoje, o nosso bate-papo, nossa conversa, é sobre 7 motivos para você escrever um capítulo de livro. Exatamente, 7 motivos. Por quê? A nossa intenção é te mostrar os caminhos, nosso objetivo é te mostrar os caminhos para que você consiga trilhar e alcançar diversos dos seus sonhos. Que dentre esses sonhos, para que você possa alcançá-lo, escrever um livro, escrever um capítulo de livro, pode ser parte dele. Por vezes, pode ser até que você nem saiba que você precisa escrever um capítulo de livro para chegar no seu sonho mais rapidamente ou para alcançar o seu sonho, para ir construindo pecinha por pecinha para que você consiga atingir as suas metas. Então, aqui conosco, você verá exatamente diversos materiais, diversos informes e conteúdos que vão te ajudar nesse caminho, nessa trilha, nessa caminhada, que não é uma caminhada tão simples, porém também não é uma caminhada impossível. Você vai ver conosco, aqui comigo, que é super possível escrever um capítulo de livro. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. E hoje eu quero conversar com você sobre 7 motivos que podem estar conectados, atrelados a essa vontade, a esse desejo, né, da produção de um capítulo de livro. E para isso, como é que nós vamos produzir? Como é que nós vamos caminhar aqui? A cada aula, a cada encontro, eu vou trazer uma série de informações e dessas informações eu vou compartilhar com vocês aqui na minha tela, na tela do meu computador, uma tela de Word ou uma tela de PowerPoint, talvez um material já previamente preparado, mas hoje eu quero conversar com você um material bem... Eu vou abrir aqui o meu Word e vou escrevendo com vocês e apontando com você uma série de ações e de motivos que podem fazer com que você tenha o clique, perceba por que você precisa escrever um capítulo de livro. Beleza? Então, acessando aqui a tela do meu computador, eu posso ver aqui 7 motivos para você escrever um capítulo de livro. Uau, que motivos são esses? Né? De fato, por que eu preciso escrever um capítulo de livro? É realmente divisor de águas? Por que algumas pessoas conseguem escrever um livro ou um capítulo de livro numa coletânea e outras pessoas não conseguem? Acredito que todo esse caminho, o fato de uma pessoa conseguir ou não, é a informação que ela busca para conseguir atingir aquele objetivo dela. Né? Escrever um livro é interessante que tem um ditado, né, que dizem que para você ser feliz na sua totalidade, você precisa plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, veja bem que nesse pilar da felicidade, que isso é um ditado, né? Dizem que escrever um livro faz parte. E aí, por que não também escrever um capítulo de um livro? Escrever um capítulo de livro faz parte também aí dessa conjectura da escrita, da plena felicidade do ser humano. Né? Você veja que aqui nós temos um tripé de felicidade nesse ditado que mostra uma projeção profissional, uma satisfação profissional, né, com a escrita do livro, com a publicação do seu material, ter um filho, que é também um sucesso familiar, um sucesso pessoal, e plantar uma árvore, que é um sucesso para a comunidade, né? Pensando na coletividade, na sustentabilidade.
Então, esse tripé, família, profissão e meio ambiente e comunidade, coletividade, esse é um tripé da felicidade. Então, escrever um livro faz parte, escrever um livro está aqui incluído nesse tripé da felicidade. E aí, um desses passos, exatamente, né, um dos motivos que pode fazer para que você escreva um capítulo de livro é um reconhecimento pessoal. Um reconhecimento pessoal ou reconhecimento profissional, né? A gente pode colocar aqui, um reconhecimento pessoal e autoestima. O que seria esse reconhecimento pessoal e elevação da autoestima? Vamos colocar aqui, elevação da autoestima. O que seria isso, né? As pessoas, de fato, elas se sentem felizes, se sentem mais realizadas, uma vez que elas conseguem concretizar sonhos. E a escrita de um livro, ou a escrita de um capítulo de livro, pode ser, pode ser a busca dessa concretização desse sonho. Né? Quando você está em contato com alguém, conversa, ou você encontra um autor de um livro, você se sente, de fato, mais próximo daquela pessoa. E aquele autor, ele demonstra claramente uma satisfação, né? Uma felicidade, aumento da autoestima. E é claro que elevação de autoestima, aumento de reconhecimento, qualidade de vida, esses são termos que são completamente subjetivos, completamente individuais. Né? Vai da sua percepção, do seu desejo, da sua vontade, dos seus anseios em atingir aquela marca ou não. Né? Então, o reconhecimento pessoal e elevação da autoestima é um motivo, é um dos primeiros motivos para que você escreva um livro, para que você escreva um capítulo de livro. Porque realmente, quando nós temos um reconhecimento, nós temos mais propensão a continuar crescendo, continuar caminhando, continuar desenvolvendo as nossas habilidades pessoais, profissionais, porque nós somos múltiplos, né? Nós somos pessoas multi, que não se realizam somente em um âmbito, no âmbito profissional. Você pode estar muito bem no seu âmbito profissional, mas se no pessoal, familiar e outros você não estiver tão realizado, um acaba não substituindo o outro. Nós temos que alcançar ou buscar a satisfação nesses âmbitos todos da nossa vida. Familiar, social, profissional, pessoal, todos eles. Então, o reconhecimento pessoal e elevação da autoestima é o motivo. Você pode simplesmente querer escrever um capítulo de livro pura e simplesmente porque a sua autoestima vai elevar. Simplesmente porque era o seu sonho, você sempre desejou isso na sua cabeça, por mais que você possa pensar assim, fulano consegue, eu também gostaria de fazer. Esse gostaria de fazer, será que é tão forte, é tão marcado, tão presente na sua vida que realmente você vai fazer? Porque você consegue fazer, desde que você siga um passo a passo, desde que você siga um método que você pode ver aqui com a gente. Então, se você tem sempre teve aquele sonho, aquele desejo, eu gostaria, né? Porque existem muitos sonhos na nossa mente, muitas vezes nós sonhamos com alguma coisa que, por vezes, não passa do nosso pensamento. Por vezes, ele não passa a ser concretizado. Mas escrever um capítulo de livro é um sonho super possível que você pode concretizar, tá bom? Qual seria o segundo motivo? O segundo motivo, reconhecimento também. Profissional. Reconhecimento profissional. O que nós podemos falar aqui sobre reconhecimento profissional? Você vai passar a ter um novo
um novo olhar, as pessoas vão passar a ter um novo olhar sobre a sua vida, né? Como assim? As pessoas, quando você escreve um livro ou escreve um capítulo de livro, você está imprimindo ali o melhor de si. Você está imprimindo ali o que o que você tem estudado, tudo aquilo que você tem buscado de informação e de uma maneira a condensar essas informações, você adapta todo esse conhecimento em um livro, em um capítulo de livro. Isso é fato, né? Nós só escrevemos livro ou capítulo de livro porque quando nós temos algo a dizer e algo que seja de bastante relevância. É claro que livros existem dos mais diversos gêneros possíveis, mas aqui nós abordamos sobre livros, sobre materiais acadêmicos, materiais de cunho acadêmico, de cunho universitário, de cunho científico, que para você chegar naquele resultado, você seguiu métodos, você se baseou em outros autores que escrevem sobre aquele assunto, a partir de muita pesquisa, a partir de muita leitura, você condensou todas essas informações e, juntamente com a sua percepção sobre o assunto qual você aborda, sobre o qual você estuda, você produziu o seu próprio texto. A partir do momento que você produz um texto, que você é autor de um texto científico, você passa também a ser uma referência naquele assunto. Então, uma vez que você é uma referência, você passa a ter também reconhecimento profissional, porque você é aquele autor que produz conteúdo, que produz ciência dentro de uma área específica da sua atuação. Então, dentro da sua linha científica, dentro da sua linha editorial, dentro do seu assunto, dentro da sua pesquisa, você é um autor a ser referenciado. Porque, veja bem, quando você escreve, quando você está pesquisando sobre os diversos assuntos, você vai buscar esses autores. E a partir do momento que você tem o seu texto publicado, você pode passar a ser, você pode não, você vai passar a ser autor também como fonte de pesquisa para próximos pesquisadores. Então, os próximos acadêmicos, universitários e professores que buscarem informações sobre aquele assunto, você também vai ser uma referência nele. Então, veja que bacana, né? Veja que relevante é você ter esse reconhecimento profissional. Porque a partir desse reconhecimento, muitas portas podem se abrir para você. Porque uma vez que você escreve sobre um assunto, você passa a ser um especialista sobre aquele assunto. E as pessoas, elas buscam cada vez mais especialistas. Especialistas que possam agregar conhecimento, que possam agregar informação sobre um determinado assunto. Então, veja que o reconhecimento profissional é, sim, um pilar, um fator bem importante, de bastante impacto para a sua vida, né? E que esse é um dos motivos para você escrever um capítulo de livro. Terceiro motivo, divulgação do trabalho. Agora vamos lá. Me diga você, se você passa horas estudando, horas da sua vida, meses, anos estudando sobre um assunto, e você quer que esse assunto, que essa informação, ela fique somente para você? Ou você quer que essa informação, ela seja compartilhada? Nós queremos que a nossa informação seja compartilhada. Então, o capítulo de livro é uma forma incrível para você divulgar o seu conhecimento. E sabe uma forma que nós temos feito bastante e que eu incentivo os meus alunos é para que eles transformem o seu TCC em um capítulo de livro.
Por quê? O trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho extremamente árduo, extremamente trabalhoso, difícil por muitas vezes. Por vezes, é um dos primeiros artigos e materiais tão técnico que o aluno precisa executar, que ele precisa elaborar. Então, infelizmente, muitos dos alunos que nós acompanhamos, eles escrevem o seu texto pura e simplesmente para ser graduado, para concluir a sua graduação, a sua licenciatura, infelizmente. E os meus alunos eu estimulo e falo o seguinte: você passou esse tempo todo estudando, pesquisando, buscando tantas informações simplesmente para deixar esse texto na gaveta? É verdade isso? Você não acha que todo esse material que você produziu, pesquisou, que investiu tanto tempo da sua vida, ele não deveria ser compartilhado com outras pessoas? E de que maneira, então, você pode compartilhar essas informações para todo o ambiente acadêmico? Nós temos duas formas muito interessantes. Uma delas é a produção do capítulo de livro, e a outra delas é a produção de um artigo científico. Sendo que, quando nós pensamos nós vamos ter em algum outro momento falando só sobre a diferença de artigo científico e de capítulo de livro. E se você, inclusive, quiser saber mais sobre esse assunto, também escreva aqui nos comentários, que nós podemos trazer, eu posso trazer esse assunto. Mas veja que, por vezes, um artigo científico, ele pode demorar muito para ser publicado. Eu já tive artigo que demorou mais de 3 anos para ser publicado. É claro que vai depender da revista, vai depender da quantidade de artigos que essa revista recebe, vai depender do qualis da revista, uma série de questões. Mas a produção de um capítulo de livro, ele por si só, ele tem uma velocidade maior. Você tem uma flexibilidade até maior de como você construir esse material, ou até mesmo um livro propriamente dito. Se a sua pesquisa ela foi tão grande, né, e você tem material suficiente para até mesmo produzir um livro inteiro, por que não? Por que não? Por que deixar só o seu material dentro da gaveta? Lembrando que esse material, ele pode te ajudar muito na condução da sua vida profissional, porque ele te traz um reconhecimento profissional. À medida que você publica, você se torna referência naquele assunto. Ok? Então, veja que a publicação ela é uma excelente forma para você divulgar o seu trabalho. Divulgar todos aqueles meses, anos de pesquisa que você se dedicou com bastante afinco a estudar aquele assunto. Então, divulgue o seu trabalho. Não deixe o seu trabalho guardadinho, escondidinho a 7 chaves. Divulgue. Traga à existência a sua pesquisa, porque certamente ele pode ajudar muitos outros pesquisadores aqui no futuro. Pense nisso. Quarto motivo para que você se estimule, né, que você escreva um capítulo de livro. Aprimoramento acadêmico. O que seria um aprimoramento acadêmico? É exatamente você se aperfeiçoar, você mostrar para o espaço acadêmico, para o espaço profissional, que você tem habilidades e competências dentro daquele assunto, dentro daquela sua área de conhecimento. Por vezes,
você pode, assim que você termina a graduação, por vezes você pode concorrer a uma vaga de residência, a um cargo público, aonde você queira trabalhar. E à medida que você apresenta a sua produção científica, ela pode ser o divisor de águas, pode ser o ponto-chave principal para aquela empresa te contratar ou não, para aquele emprego público te receber ou não. Você pode estar com uma nota semelhante a outra pessoa e esse ser um critério de desempate. Publicação, aprimoramento acadêmico, né? À medida que você mostra a sua competência, você consegue sempre galgar, você está caminhando, subindo uma escadinha, que ao final você certamente chegará lá naquilo que você deseja. Então, uma vez que você tem um aprimoramento acadêmico, que nada mais é do que essa constante produção científica, o aprimoramento acadêmico, ele não se faz somente com produção de capítulo de livro. Ele se faz à medida de tudo que você produz na universidade. Então, se você participa de grupo de pesquisa, grupo de extensão, se você faz trabalho comunitário, se você participa de eventos, congressos nacionais, internacionais, locais, né, se você se envolve, mas se você não só participa, mas se você também organiza eventos, se você apresenta os seus artigos, os seus trabalhos científicos desenvolvidos durante a graduação, nesses espaços, tudo isso é aprimoramento acadêmico. Porque uma coisa você precisa ter em mente: você, independente da área que você esteja se formando, você e mais quantos vão se formar junto com você? Você e mais quantos? Na sua faculdade. E aí, se você pensar fora da sua faculdade, no seu estado, na sua cidade, quantas faculdades tem na sua cidade? Quantas faculdades tem no seu estado? Quantas faculdades tem no Brasil? Uau! Quantas pessoas, então, estão se formando naquele ano junto com você? A concorrência é grande, a concorrência é cada vez maior. E o que vai te diferenciar é o que você elaborou, o que você desenvolveu e como você caminhou na graduação durante a sua vida acadêmica. Estou dizendo logo assim que você se forma, porque depois que você se forma, você não pense que acabou. Não pense que, uau, agora eu concluí todos os meus estudos, não preciso mais estudar. Precisa. Nós estudamos a vida inteira. É engraçado que eu já vi algumas crianças, né, inclusive meus sobrinhos, falavam assim: ai, nossa, não quero mais estudar. Ou então, não vejo a hora de terminar, de chegar no... que na época era no quarto ano, porque aí já passava, né, terminava aquele ensino fundamental. Uau, a criança não tem ideia do caminho que vem pela frente, né? Da mesma forma, você está na faculdade, o seu período de estudo não termina aqui, não termina quando acaba a graduação. Você precisa continuar estudando. Mesmo que você não deseje cursar outros, ter um aprofundamento acadêmico. Não tenho interesse em fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não tem. Mas você precisa estar constantemente atualizado dentro da sua área de conhecimento. Isso é fato. Então, o aprimoramento acadêmico, ele é um dos motivos importantíssimos para você escrever um capítulo de livro. Quinto motivo. Aumento da produção científica.
na universidade. Aumento da produção científica na universidade. Uau! Por que nós estamos falando isso? Aumento da produção científica na universidade. Se você já é profissional da área acadêmica, da área educacional, você certamente é cobrado. E mesmo que você não seja, se você é aluno, você saiba que todos os seus professores são cobrados a estarem sempre produzindo. Sempre produzindo. Nós somos cobrados a todo momento. E a nossa produção, ela tem uma validade de 5 anos. Então, sempre que você for concorrer a alguma vaga, for apresentar o seu currículo, você só deve apresentar o que você fez nos últimos 5 anos. Não adianta também só você produzir durante um período da sua vida, passar muito tempo sem fazer nada, que quando você for conquistar, tentar buscar uma colocação no mercado, se você precisar de comprovação, quando você precisar de comprovação da sua produção, só vai contar os últimos 5 anos, ok? Então, nós precisamos estar o tempo todo produzindo. Por quê? Quando nós mantemos a nossa produção ativa, nós mostramos para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, para a universidade, que nós estamos em constante atualização. Porque, de fato, as informações, elas mudam. Chegam questões novas percepções, novas visões, novos conceitos, que precisam estar sendo o tempo todo atualizados e confrontados juntamente com a comunidade científica, a comunidade acadêmica. Então, nós precisamos ter esse olhar, ter essa percepção e essa visão muito clara, tanto o professor quanto o acadêmico. E ainda mais quando o acadêmico ele produz materiais durante a graduação, sempre você vai desenvolver esse material juntamente, vai aumentar a sua produção juntamente com você. E quando as universidades elas são avaliadas pelo MEC, a produção acadêmica ela é um ponto muito importante para a avaliação da sua faculdade, da sua universidade. Então, o seu professor, ele precisa, sim, o tempo todo, né, a cada semestre, a cada ano, atualizar o seu currículo e atualizar o seu currículo com a sua produção daquele período, para aprimorar, aumentar a produção científica na universidade. Porque se faz ciência na universidade, a grande concentração de seres pensantes, de seres produtores de conhecimento, de pesquisa, porque o fato de alguém fazer uma pesquisa significa que ele tem uma pergunta, alguma questão a ser refletida, a ser buscado de acordo com aquela área do conhecimento que aquele grupo trabalha. Então, uma vez que a universidade ela está em constante movimento, isso significa que a vida do ser humano também está em constante movimento. Movimento de novas descobertas, de novas formas de viver a vida, novas formas de fazer acontecer. Então, o aumento da produção científica na universidade é um motivo muito importante para você escrever um capítulo de livro. Comprovar, sexto motivo. Comprovar currículo
com prova de título. O que seria isso, prova de título? Nada mais é do que quando você concorre a uma vaga, você está buscando alguma colocação, e essa colocação, essa vaga, ela requer que você tenha uma comprovação. Por exemplo, você está concorrendo a uma vaga de especialista em enfermagem do trabalho. Por exemplo, é uma das minhas especialidades. Que, se você está concorrendo a uma vaga de enfermeiro do trabalho, você precisa comprovar a sua certificação de especialista por meio de uma pós-graduação. Então, se você não tiver, você já está fora daquele corpo, né? Daquele corpo de possíveis profissionais. Agora, pode não ser uma vaga de especialista, propriamente dito, mas você pode estar concorrendo a uma residência, a um mestrado, doutorado, a um concurso público, ou uma vaga numa empresa de CLT, que tenha como critério de desempate a sua produção científica. Tudo aquilo que você tem produzido ultimamente. E aí, quando você escreve um capítulo de livro, por exemplo, é uma forma, você tem como comprovar que você escreveu aquele capítulo de livro. Como é que você comprova essa escrita? Você comprova com uma foto da capa do seu livro, pode ser um livro ou pode ser um e-book. Hoje em dia, a produção de e-book ela é muito mais recorrente pelo custo, pela sustentabilidade e pela agilidade na produção. Então, esses 3 motivos, eles são motivos bem importantes. Por que os e-books eles estão cada vez mais sendo produzidos do que livros impressos. Mas você precisa, quando você for escrever, comprovar o seu livro, deixa eu pegar um livro aqui para vocês verem. Vamos aqui pegar um livro, né? Aproveitar aqui, olha, tirar aqui o compartilhamento. Por exemplo, quando você vai comprovar um capítulo de livro que você escreveu, você tira uma cópia. Isso aqui é um livro impresso, né? Você tira uma cópia da capa do livro. Depois, você tem que tirar uma cópia aqui da ficha catalográfica desse livro. Outra parte importante, sumário, dizendo aqui, olha, que vai conter o seu nome, esse livro aqui são 8 capítulos, e cada capítulo tem um grupo de pessoas, um grupo de autores, e aí, por exemplo, se você fez parte do capítulo 1, aí você vai tirar a cópia aqui dessa parte do capítulo 1 e da primeira página do seu capítulo 1. Você pode ser que a pessoa, para comprovar, ela queira a cópia do capítulo inteiro, sem problemas. Você vai tirar uma cópia de todo o seu capítulo escrito. De todo o capítulo escrito. Tá? De todas as páginas. Aqui nesse caso, começou na página 9 e terminou na página 31. A escrita desse texto. Então, assim você comprova a produção de um capítulo de livro. Se o seu capítulo foi por meio de e-book, é mais simples ainda. Você, da mesma maneira que você faria uma cópia, você vai dar prints ou você vai organizar, você vai copiar, né? Você vai salvar aqueles arquivos da capa do seu livro, da ficha catalográfica, do sumário e da primeira página do seu capítulo. Dessa maneira, você comprova a sua produção científica, certo? Vamos voltar aqui, então, para a nossa tela. Comprovar currículo com prova de título. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por que eu tenho aqui 6? Reconhecimento profissional,
pessoal, divulgação, compartilhar informação. Foi isso. Foi exatamente isso aqui, ó. Compartilhar informação. Eu tinha pulado. Mas, para nós finalizarmos, 7 motivos para você escrever um capítulo de livro. Compartilhar informação. Por quê? Você, certamente, né, você não quer simplesmente escrever o seu material e deixar as 7 chaves. Não, você não quer. Você quer que esse seu material, que essa sua produção, esse seu conhecimento, ele seja acessível a todos, que ele esteja disponível. E uma das facilidades até do e-book é que é um material que fica disponível na internet, principalmente se você publicar em uma editora que deixa open access. O que é isso, um open access? Deixa um arquivo aberto para todas as pessoas que tiverem interesse em aprofundar naquele assunto, eles vão ter acesso, né? Não é necessário pagar, né? Os e-books normalmente produzidos por editoras científicas, eles têm essa capacidade, eles têm essa habilidade de deixar o material, o arquivo aberto para toda a comunidade acadêmica. Então, nós queremos divulgar o nosso trabalho, nós queremos que a nossa produção intelectual ela seja disponível, ela seja compartilhada para todos aqueles que desejam, né, se aperfeiçoar e aprofundar naquele determinado assunto. Tá certo? Bom, então esses foram 7 motivos. Vamos só recapitular. 7 motivos para você escrever um capítulo de livro. Reconhecimento pessoal e elevação da autoestima. Reconhecimento profissional, divulgação do seu trabalho, aprimoramento acadêmico, aumento da produção científica na universidade, comprovar currículo com prova de título e compartilhar informação. Esses são alguns dos motivos chaves que vão aumentar a sua necessidade, a sua vontade de produzir um capítulo de livro. E saiba que se você se reconhece em algum desses motivos, você fica aqui conosco, que nós teremos diversos momentos para conversar sobre isso, sobre como escrever de fato um capítulo de livro. E se você tiver dúvidas sobre esse assunto, as dúvidas que você tiver, escreva aqui nos comentários. Aquilo que você gostaria de ver aqui, gostaria de que eu destrinchasse um pouco mais para você, para clarear um pouco mais a sua mente, de modo que você consiga publicar o seu capítulo de livro. E você vai ver que, à medida que você produz, à medida que você inicia, o céu é o limite. O céu é o limite. Por vezes, nós ficamos presos a falsas verdades, né? Falsas verdades que eu posso dizer no sentido de eu não sou capaz, eu não consigo. Você é sim, você é capaz sim. E eu posso te mostrar como. Então, fica aí ligadinho nos próximos encontros e deixa aí a sua curtida, se inscreva e siga as nossas redes sociais, @epitaia, e nos vemos num próximo momento.